Aqui Cabo Kennedy, com Flávio Alcaraz Gomes, num boletim especial para as organizações IOSP, que patrocinam com exclusividade, através da Rádio Guaíba, as transmissões do acontecimento máximo da história da humanidade: a conquista da Lua pelo homem. São 10h45 da manhã desta sexta-feira, 20 de dezembro de 1968, em Cabo Kennedy. Chove e faz frio. Desde que aqui cheguei, perscrutei inutilmente o céu, em busca da lua, e não a encontrei. Nem mesmo modestas estrelas foram por mim localizadas. Nem por mim, nem por nenhum dos outros 1.500 jornalistas que para aqui convergiram, oriundos de todas as partes dos Estados Unidos e de 22 países, situados ao longo de todas as geografias. Faltam agora apenas 21 horas e 30 minutos para que outros, o olhar mais agudo, os instrumentos precisos e a coragem mais impetuosa vislumbrem o satélite terrestre, além ainda das nuvens e das chuvas e dos medos, para lá endereçarem esta gigantesca espaçonave, em cuja blindagem, ainda há pouco, cheio de respeito, toquei, na derradeira visita permitida aos jornalistas ao Complexo 39, onde a Saturno V aponta seu cone ousado para o infinito. 3 homens e toda a esperança da humanidade estarão a bordo, tentando escrever, com arrojo e com técnica, com humildade e com destemor, a página mais dramática da história de um frágil bípede, que um dia ousou deixar seu frágil planeta e palpar com suas próprias e também frágeis mãos as estrelas até então inatingíveis. Este é um boletim especial da Rádio Guaíba, exclusivo para as organizações IOSP, cujo símbolo também é o infinito. Faz frio, mas os homens e as máquinas estão com febre. Febre nos milhares de teclados de máquinas de escrever, telex e teletipos, batidos nervosamente aqui no centro de imprensa de Cape Kennedy. Febre no movimento absolutamente inusitado de gente de toda parte dos Estados Unidos, que lota por completo todos os alojamentos disponíveis na cidade e em suas imediações. Febre no estalido metálico dos computadores e cérebros eletrônicos, trabalhando dia e noite na aferição das coordenadas, na correção dos derradeiros cálculos, no julgamento de dados definitivos. E febre em volta e dentro desse edifício sem janelas que avisto daqui, bem à minha esquerda, em cujo bojo 3 homens, nem tão jovens, nem tão valentes, e por isso mesmo tão humanos como nós, contam segundo a segundo os minutos que os separam da hora decisiva. São 10h50 e Cabo Kennedy está com febre. Rádio Guaíba falando diretamente de Cabo Kennedy, numa exclusividade das organizações IOSP, que também buscam o infinito. Não há lugar em nenhum dos 300 e tantos motéis que se aglomeram neste areal litorâneo, que se estende desde Cocoa Beach, a Praia dos Cocos, até o promontório dos astronautas. Cheguei aqui anteontem e, desde então, contaminado também pela febre espacial, não cessei um só instante de agitar-me em todas as direções.
apesar de toda a decantada organização americana, não posso deixar de, pelo menos no que diz respeito às comunicações radiofônicas, apontar vantagens para a Europa, e em especial para a Suíça. Mas as falhas que anoto talvez sejam devidas ao fato que os computadores não tinham conseguido prever da fantástica afluência de profissionais da imprensa Cabo Kennedy. Os derradeiros repórteres que aqui chegaram não conseguiram mais obter alojamento de espécie alguma. Alguns, mais felizes, ainda conseguiram alugar automóveis e neles pernoitar. Mas já a Hertz e a Avis, as duas maiores organizações americanas e mundiais de carros de aluguel, anunciam não possuir mais automóveis disponíveis. Há muitos jornalistas que estão procurando os outros, que aqui se instalaram há mais tempo, implorando por uma vaga, mesmo no chão, em seus quartos, mas a maioria não obtém sucesso, e a solução é alojar-se junto com soldados nos estabelecimentos no centro de imprensa, e especialmente no tocante às comunicações de rádio e TV. As linhas estão congestionadas. Ontem, por exemplo, obtive contato com Nova York, mas não pude ir mais adiante. E assim mesmo, tive que trabalhar às cegas, pois a ITT forneceu-me apenas uma única linha de som. E hoje, novamente, estou falando completamente às escuras. Mas você nunca permanecerá às escuras se fizer um investimento em IOSP Sociedade Anônima, que patrocina com exclusividade para o Brasil esta transmissão. Maior dificuldade ainda tive ao vencer as barreiras que se opunham entre o meu microfone e a sua localização na área de lançamento. A 3 milhas da base do Saturno, o Departamento de Imprensa número 1 é um imenso anfiteatro, no qual se empilharão os jornalistas praticamente uns em cima dos outros. Não havia, desde ali, condições de transmissão. A alternativa então surgiu, um tanto sul-americana. 20 trailers de madeira, ou seja, carros reboque, tão usados pelos americanos, que os acoplam em seus automóveis e que viajam pelo país inteiro, evitando assim despesas de hotel, foram colocados à disposição das diversas emissoras de rádio de todo o mundo que aqui se concentram. Os reboques foram instalados a apenas 1 milha da base de lançamento do Saturno e, desde ontem, sofreram uma metamorfose que somente a técnica Yankee permite. Transformaram-se em estúdios de rádios completos, comportando cada um a permanência de 5 rádio-repórteres que se postarão à sua frente, já que o interior está totalmente tomado por instrumentos técnicos. Dali, da frente dos trailers, os repórteres descreverão para o mundo o acontecimento máximo da história. A Rádio Guaíba de Porto Alegre de Brasil conseguiu instalar seu microfone no primeiro trailer, lado a lado com a BBC de Londres, a Radiodifusão e Televisão Française de Paris, a Voz da América e o Telesistema Mexicano. É de lá que, a partir das 7 horas da manhã de amanhã, estaremos levando para o Brasil a nossa ótica e a nossa impressão visual do mais dramático evento da história. Com 4 outros companheiros e um oficial da NASA, percorri ontem, em jipe de capota aberta, as instalações de Cabo Kennedy. Cruzei milhas de estrada macia, larga e asfaltada. Mas cruzei também por uma gama de sentimentos que me eram até então quase desconhecidos. Ao passar pelas gigantescas instalações e pelos tremendos depósitos em forma de pirâmide de hidrogênio líquido, senti medo. Ao ultrapassar os 100 vagões carregados de nitrogênio também líquido, senti respeito. Mas, ao aproximar-me, enfim, poder tocar com estas minhas próprias mãos o imenso foguete, senti humildade e orgulho. Humildade por poder aferir, apesar da fantástica dimensão da máquina, a grandeza do universo. E orgulho por saber-me pertencer à mesma espécie e ser construído da mesma matéria
de que são feitos esses seres, iguais a mim e iguais a você, que amanhã Cristóvãos Colombos e Fernandos Magalhães modernos cruzarão o oceano celeste rumo ao infinito. O infinito também é o símbolo das organizações IOSP, que patrocinam com exclusividade para o Brasil as transmissões da Rádio Guaíba do Cabo Kennedy. Senhoras e senhores, bom dia. Este é mais um boletim especial diretamente da base de lançamentos de Cabo Kennedy para o Brasil. Este é um boletim realizado num patrocínio exclusivo das organizações IOSP para a Rádio Guaíba. Aqui são 7h12. Amanhã está encoberta de nuvens, mas pejada de esperança. Neste sábado, 21 de dezembro de 68, data que há de assinalar o primeiro encontro do homem com o infinito. Ontem à noite voltou a chover. A lua, anunciada pelos observatórios astronômicos para nascer às 9h30 da noite, não apareceu. Mas os técnicos são taxativos. O sol deverá brilhar a partir das 7h23 de hoje, ou seja, 28 minutos antes do lançamento da nave espacial. O dia está escuro, encoberto. Nós estamos com os microfones instalados no local de imprensa número 1, que é um aglomerado de reboques de madeira, localizado diante da plataforma de lançamento. Falo ainda de dentro do trailer. Dentro em breve deverei deslocar-me daqui para a frente do vagão, já que toda a sua parte interior será ocupada por técnicos e gravadoras de videotapes. Cabo Kennedy não dormiu esta noite. Nem a cidade, nem muito menos os 1.500 jornalistas do mundo inteiro, que aqui estabeleceram seu quartel-general. Às 5 da manhã, e seguindo pelas 8 milhas que separam meu hotel da porta de entrada da base número 1, arrastei-me num comboio interminável de automóveis que para aqui se dirigiam. Milhares de pessoas postam-se neste momento ao longo da estrada, diante da praia, nas pontes mais altas, algumas com telescópios, a maioria com receptores transistorizados a pilha de TV, acompanhando a contagem dramática e decrescente. As estações de rádio e TV transmitem ininterruptamente desde ontem. Vê-se tudo aqui na base, menos os astronautas. Há poucos minutos eles abandonaram o auditório de treino, onde se encontravam e dirigiram-se para o Complexo 39. Eles não falaram com nenhum jornalista, a não ser com os da equipe do Time Life, que comprou, com exclusividade, suas fotos e suas declarações. Reina aqui um nervosismo geral. Os prognósticos são os mais variados possíveis. Conseguirá o Saturno desprender-se da Terra? E, se o fizer, entrará novamente em órbita? E, entrando em órbita, conseguirá romper seu cordão umbilical com a Mãe Terra e navegar para as estrelas? E, chegando à Lua e dando as voltas que estão estabelecidas, deverá cruzar em torno do satélite terrestre e ter forças para voltar? E, se voltar, conseguirá livrar-se da órbita solar e, o que é mais dramático e mais importante, não irá incinerar-se ao cruzar as primeiras camadas da atmosfera terrestre, transformando-se num meteoro ígneo e morto? Senhoras e senhores, ao nascer do dia de sábado, 21 de dezembro de 68, nós todos, você que aí está, eu que estou tentando descrever o que vejo, somos testemunhas todos de acontecimentos muito importantes. Talvez os mais importantes de toda a história da humanidade. Acontecimentos que poderão guiar a evolução do homem num sentido completamente distinto do que até então o conduziu. Mas fiquemos certos todos de que, haja o que houver, o homem será o grande vencedor desta batalha contra o infinito e o desconhecido. Senhoras e senhores, encerramos neste momento mais o boletim. Direto de Cabo Kennedy, exclusivo para as organizações IOSP.
permaneçam em sintonia. A qualquer momento chamaremos mais uma vez o Brasil. E atenção, faltam apenas 57 segundos para a nave decolar. 55 segundos. A contagem decrescente está sendo transmitida através de alto-falantes. Aproxima-se, minuto a minuto, a hora decisiva. Rádio Guaíba numa transmissão de Cabo Kennedy. A contagem decrescente nos seus momentos mais dramáticos. O sol a 1,5 palmo, aqui à minha direita. Um vento bastante forte soprando nesse momento. Nesse momento também o céu limpo. Apenas uma pequena nuvem sobre a nave espacial. 12 segundos. 10 segundos. 9. Atenção, ouvintes do Brasil. Começou a incendiar a nave. Espetáculo emocionante. Espetáculo de nos deixar com lágrimas. Começou a subir a nave da esperança da humanidade rumo à Lua. Rádio Guaíba transmitindo num patrocínio exclusivo das organizações IOSP este momento tremendo para a história da humanidade. Lá vão os 3 astronautas, Lovell, Anders e Borman, levando, e eu não me canso de repetir, no bojo de sua nave, a esperança de toda a humanidade. Começou a viagem rumo ao infinito. Viagem que terá momentos muito mais dramáticos ainda do que este. Momentos cruciais que poderão decidir a vida de seus tripulantes ou destruírem as esperanças da espécie humana em vencer nossas limitações terráqueas ainda durante esta geração. Rádio Guaíba falando diretamente de Cabo Kennedy, informando os momentos que antecedem o desembarque dos primeiros homens na Lua. Flávio. Sim, Sérgio. Uma outra pergunta que vem assomando aqui à mente do repórter, relativamente ao estado de ânimo, e você deve saber disso muito mais do que nós, das senhoras Aldrin, Armstrong e Collins, cujos maridos estão às voltas com a Lua. Elas foram entrevistadas há pouco tempo pelas televisões. As televisões estão operando em cadeia. Os 3 grandes sistemas de network de TV americanas, a ABC, a CBS e a NBC, entrevistaram inicialmente a mulher do comandante da astronave, Armstrong, o piloto civil Armstrong, comandante da Apollo 11. Ela, naturalmente, mostrou a sua emoção, a sua satisfação, chorou de alegria diante das câmeras de televisão. Reações idênticas tiveram as mulheres dos 2 outros cosmonautas. E os Estados Unidos, em peso, estão acompanhando através da televisão transmissões que se realizam simultaneamente de Cabo Kennedy, de Houston e de Nova York, cenas de rua, opiniões do povo. Um detalhe curioso, a mulher de Armstrong, ao terminar as suas declarações para a TV Yankee, cruzou os dedos, sentido que os americanos dão para desejo de boa sorte. Perfeito, Flávio. E ainda na tarde de hoje... Só um momentinho, vou informa que nesse momento está quase completada a despressurização da nave. Daqui a pouquinho, portanto, eles desembarcarão. Estamos aguardando aqui diante do grande ecrã de televisão o momento histórico deste ano de 1969. E eu quero dizer a vocês aí no Brasil
que não contive a minha emoção. Nós vivemos aqui de emoção e emoção. Não contive a minha emoção ao saber, daí de Porto Alegre, que o dia de hoje, 20 de julho, assinala também o nascimento de Santos Dumont. E Flávio, nós podemos informar a você que o contato com o Rio de Janeiro foi restabelecido. E no momento que você quiser, poderá então formar novamente o triplex Rio Cabo Kennedy Porto Alegre. Formado o triplex Rádio Guaíba, Rádio Nacional, Rio, Porto Alegre, Cabo Kennedy e Uruguai. Atenção, Paulo César no Rio. Eu fiz há pouco uma pergunta a Porto Alegre. Gostaria de realizá-la também para você aí no Rio de Janeiro. Nós vimos a Lua aqui em quarto crescente. Porto Alegre também ela se encontra em quarto crescente. E aí no Rio? Esta é mais uma transmissão internacional da Rádio Guaíba. Nos segundos. Tratamos agora, manipulamos com segundos que antecedem o desembarque do comandante Neil Armstrong no Mar da Tranquilidade. Ele desembarcará muito prudentemente. Informa a NASA que com um bastão na mão é que a gravidade da Lua é 6 vezes inferior à gravidade da Terra. E ele, não acostumado, não condicionado ainda a essa gravidade, poderá inclusive dar saltos perigosos e até mesmo, quem sabe, ferir-se. Houston está focando nesse momento um simulador, um módulo lunar, tal como ele deve encontrar-se na Lua, enquanto aguarda a chamada definitiva, a chamada final, a chamada que precede o desembarque dos astronautas da Lua. Eu chamei há pouco o Rio de Janeiro, não obtive resposta. Gostaria que o Sérgio Schiller me informasse se já há condições de realizarmos este triplex. Vamos aguardar mais um instante, Flávio, enquanto também aguardamos que os astronautas, pessoas bastante importantes, estejam em condições de pisar pela primeira vez o solo da Lua. Podemos informar a você que estamos também diante de aparelhos de televisão, aguardando o acontecimento magno, com a diferença evidente de que temos Flávio Alcaraz Gomes em Cabo Kennedy, nos Estados Unidos, centro dos acontecimentos. Já conseguiu o Brasil receber a imagem de televisão como o resto do mundo está fazendo, Sérgio? Neste momento, Flávio, nós podemos ver igualmente o Centro Espacial de Houston, no Texas, nos vídeos dos televisores das estações de Porto Alegre. Aqui nós estamos vendo uma transmissão de Houston. A simulação do desembarque mostrou inicialmente um módulo lunar sobre a superfície da Lua. Agora está focalizando o interior da astronave. 2 astronautas ajudando-se mutuamente a vestir os pesados trajes espaciais. Esses trajes, como se sabe, são isolados por um material especial, já que as temperaturas da Lua oscilam com uma diferença de 300 graus centígrados aproximadamente entre o extremo de calor e o extremo de frio. O ecrã de TV de Houston agora foca mais uma vez a simulação do módulo lunar, ancorado, o termo é este usado por Houston, ancorado sobre a superfície da Lua. E Houston continua aguardando que os astronautas se manifestem. Há pouco manteve contato com Collins, que sobrevoa a Lua, numa órbita idêntica ao do Luna 15. E até agora os americanos se perguntam: o que está fazendo o Luna 15 sobre a superfície da Lua? Qual a missão da nave espacial russa? O que os mantém na mesma órbita anunciada agora pela agência TASS, que a órbita comandada por Collins? Estes são os momentos que precedem o acontecimento do século. E amanhã é o dia de inauguração da nova loja IOSP. Vá você buscar um decalque plástico para o seu carro, com o símbolo oficial do projeto Apollo 11, e assistir ainda uma completa exposição sobre os maiores feitos da nossa era espacial. Nova loja IOSP, inauguração anunciada de Cabo Kennedy, no dia em que o homem chegou à Lua. Anote o endereço: Alberto Lins 240. E a Lua, pois,
está diante dos astronautas. Como será a Lua vista por olhos humanos em visão ao vivo e direta? Nós sabemos, teoricamente, que o terreno é montanhoso, salpicado de crateras. As montanhas, algumas delas, se elevam a milhares de metros de altura e as crateras chegam a atingir até 300 quilômetros de diâmetro. As crateras se deduz que tenham sido formadas pelo impacto de meteoros. A superfície da Lua é coberta por uma camada de finos grãos, semelhantes ao aluvião ou areia, assim como por pequenas rochas e seixos. E o meio ambiente da Lua? Ausência de ar, ausência absoluta de atmosfera, de vento, de umidade, e a temperatura, como dissemos há pouco, varia até 300 graus durante as semanas lunares. Chega a subir a 244 graus e baixar até 279 graus sub-zero. E a gravidade, como também nos referimos, é de 1/6 da Terra. Ou seja, um astronauta que pesasse 60 quilos teria seu peso reduzido para apenas 10. Devido à ausência de atmosfera, micrometeoritos caem com toda a força sobre a Lua. Eles não são queimados, como ocorre aqui na Terra. E esses micrometeoritos podem, inclusive, atingir os trajes dos espaçonautas. Acreditam os cientistas que os espaçonautas ouvirão uma verdadeira chuva quando saírem para a superfície da Lua. Chuva provocada pelo despencar constante dos meteoritos. Há pouco, no início desta transmissão, formulávamos perguntas que deverão ser brevemente respondidas sobre as origens da Lua. Há 3 teorias e Houston a elas se reportou ainda bem há pouco. Primeiro, a Lua foi um dia parte da Terra e depois desintegrou-se, indo para sua própria órbita. Segundo, a Lua teria sido formada como um corpo separado, ao mesmo tempo que a Terra. E, finalmente, sobre esta tese nós também fizemos menção, a Lua ter-se-ia formado em alguma parte do espaço, vagando pelo infinito até ter sido capturada pela gravidade da Terra. Rádio Guaíba transmitindo de Cabo Kennedy, como vem fazendo desde domingo passado. E não temos ainda informe sobre o horário de descida dos astronautas. Eles inicialmente afirmaram que desembarcariam às 9 horas. Posteriormente, transferiram o seu desembarque para as 9h30. Finalmente para as 10 horas. E agora já são 10 horas e 10 minutos. E Houston continua aguardando o contato, ao mesmo tempo que expõe para os jornalistas a simulação do desembarque. Nessa simulação, nós vemos nesse instante os 2 astronautas dentro da cápsula, um ajustando os botões finais nos trajes do outro, no traje do outro. Tem no peito o emblema da NASA. 2, 3, 4, 6 botões na frente, a bandeira americana no braço esquerdo, cada um com seu nome no peito, Armstrong e Aldrin. Veremos a quanto essa simulação corresponde à realidade. No momento, só vemos exclusivamente simulação. Agora a câmera foca a águia sobre a superfície da Lua. E não temos ainda contato com os astronautas. São agora 10 horas e 11 minutos aqui em Cabo Kennedy. Flávio. Sim? Para dar a mais ampla cobertura à reportagem que você realiza diretamente de Cabo Kennedy, nos Estados Unidos, nós podemos dizer, em complementação àquilo que vimos afirmando ao correr do dia de hoje, de que já se encontram nos estúdios da Rádio Guaíba, aqui em Porto Alegre, na Rua Caldas Júnior, diversas autoridades nas mais diferentes matérias atinentes a este acontecimento que determinou a chegada do homem na Lua e o consequente desembarque dentro de mais alguns instantes. Assim sendo, já estão nos estúdios da Rádio Guaíba para responder às perguntas que serão formuladas e já estão aqui se acumulando à nossa frente pelos nossos ouvintes, os professores Fernando Gueida Fonseca
ex-integrante da delegação brasileira junto à Organização das Nações Unidas, o nosso colega Sampaio do Correio do Povo, o professor Vitor Vitroc, de Física Nuclear da Universidade do Rio Grande do Sul, e o professor Felipe Machado Carrion. E a propósito, Flávio, o ouvinte Cláudio Ferreira Neto, residente à rua Bispo William Thomas 78, pergunta a você se o turista número 2 milhões foi registrado. A propósito, lembramos que ontem você dava a informação de que o turista número 2 milhões teria um tratamento de rei aí nos Estados Unidos, na Flórida, se não me engano. Exatamente, o turista 2 milhões chegou, desembarcou ontem no ônibus da TWA e foi recepcionado com categoria pelos americanos. O tratamento de rei, hospedagem para ele e para toda a família, hospedagem do melhor hotel, o melhor hotel aqui é o Hilton, e ele se chama Everett Sandusky, e de Illinois. Tornou-se o turista número 2 milhões, acompanhado de sua família. Chegou ontem às 4 horas da tarde no ônibus da TWA. Ultrapassou o portão número 3 do Cabo Kennedy e foi imediatamente ovacionado. Eles realizaram um pequeno carnaval e o seu Sandusky de Illinois recebeu o diploma e está hospedado aqui no Hilton Motel e hospedado ficará durante uma semana. Deve, nesse momento, como milhões e milhões de americanos, estar acompanhando o network formado pela CBS, pela NBC e pela ABC, que continua focando em Houston. E Houston continua transmitindo imagens de simulação, enquanto aguarda o desembarque do comandante Armstrong na Lua. Hoje, dia 20 de julho de 1969, quando a essa altura, aqui no Cabo Kennedy, são 10 horas e 15 minutos. Perfeito, Flávio Alcaraz Gomes. Estamos na sua escuta em todas as informações que você nos traz neste instante. Diretamente de Cabo Kennedy, no Centro de Imprensa, Estados Unidos, relativamente aos momentos que antecedem, pela primeira vez na história da humanidade, o fato tão aguardado. A presença de Neil Armstrong, primeiramente, e com o pé esquerdo, depois de descer os degraus do módulo de excursão lunar, a Águia, por eles apelidada, pisar em solo de nosso satélite natural. Tudo num oferecimento das organizações IOSHP aos ouvintes da Rádio Guaíba de Porto Alegre, que recebem esta transmissão através de 161 emissoras, e mais a Rádio Nacional do Rio de Janeiro e Rádio Rivera de Rivera, no Uruguai. Porque da solidão imensa do Mar da Tranquilidade, onde estão os nossos astronautas, Neil Armstrong e Edwin Aldrin, 40 milhões de anos nos contemplam. Finalmente, chegou o dia do infinito, Flávio. Dia que nós da IOSP escolhemos para inaugurar nossa nova loja. E os ouvintes da Rádio Guaíba, residentes em Porto Alegre, estão convidados para assistir uma exposição sobre a conquista do espaço e receber uma decalco para o automóvel com o símbolo oficial do projeto Apollo 11 na nova loja IOSP, que Flávio Alcaraz Gomes já teve a oportunidade de informar diretamente nos Estados Unidos o novo endereço, na Avenida Alberto Bins, 240. Novo endereço IOSP, proteção infinita ao seu investimento. Sérgio, pois não, Flávio? Eu informaria a você agora que os passos do primeiro homem poderão ser ouvidos pelos cientistas aqui da Terra, você sabia? É verdade? Pois é, essa é uma nota que acaba de ser distribuída pela NASA. Ela acrescenta o seguinte: não será o som de uma bota pisando um solo. Não pode haver ruído sobre o solo lunar, já que não há atmosfera. O que os cientistas observarão será o movimento de uma agulha sobre um dial. A agulha será posta em movimento pelos sinais emitidos por um sismógrafo, colocado na Lua e transmitidos por meio de ondas de rádio. A instalação deste sismógrafo é uma das mais diversas missões que os astronautas executarão durante sua estada no satélite terrestre. Sismógrafos, também chamados sismômetros, geralmente localizam terremotos. Na Lua, esses aparelhos, que na realidade se constituem numa estação sismográfica em miniatura, destinar-se-ão a detectar abalos sísmicos lunares.
servirão para medir a intensidade das vibrações e a direção das ondas provocadas pelo aparelho nas rochas e outros materiais encontrados no solo lunar. Nós agora, Sérgio Schiller, estamos ouvindo as vozes dos astronautas da superfície da Lua, de dentro de sua nave. Vamos ver se conseguimos transmiti-las para a Terra. Perdão, para a nossa querida Terra do Brasil. Agora é Houston falando. Este fato, Flávio, relatado por você, significa que nós estamos nos momentos finais. Eu não entendi, por favor, queria repetir, Sérgio. Este fato relatado por você significa que nós estamos então nos momentos finais. Abotoadas todas as vestimentas dos dois astronautas, Neil Armstrong e Edwin Aldrin, eles dentro de poucos instantes empreenderão a descida do módulo lunar e pisarão o Armstrong primeiro com a perna esquerda. De Houston vem informando. Agora eles voltam a simular o desembarque. Os astronautas continuam apertando botões e mais botões, um atrás do outro. Mas não há jeito de desembarcar quando aqui já são 10 horas e 19 minutos. Em consequência, esse traje espacial é pesadíssimo e assim deve ser, para protegê-los contra os meteoritos. Eu quero saudar aqui do Cabo Kennedy a brilhante equipe que se encontra aí na Rádio Guaíba e que imediatamente após o desembarque do homem na Lua entrará em contato com os ouvintes da emissora da Calda Júnior e com os ouvintes de todas as demais rádios que acompanham o nosso network. Este é o network de emissoras brasileiras comandado pela Rádio Guaíba de Porto Alegre, transmitindo diretamente de Cabo Kennedy. Agora a CBS, que transmite de Houston, está exibindo na tela as manchetes dos jornais, edições extras rodadas agora à tarde. Todos os títulos são coincidentes. Homem na Lua, o Homem na Lua e as fotografias dos 3 astronautas. O povo americano não saiu para a rua hoje. Encontra-se concentrado diante dos aparelhos de televisão, aguardando um momento histórico, também aguardado por nós, quando nesse momento, aqui em Cabo Kennedy, são 10 horas e 21 minutos. E agora, Flávio Alcaraz Gomes relata o pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade. Atenção, Brasil! Atenção, Uruguai! Atenção, Brasil e atenção, Uruguai! A Apolo 11, através da Águia, acabou de pousar na superfície da Lua. Atenção, Brasil! Bem-sucedida a alunissagem! A Apolo 11 se encontra em solo lunar. Sendo agora sim, ali o pé dele, o pé direito descendo muito mais rapidamente do que na simulação. O pé esquerdo em seguida. Tocou o pé na Lua. Ali está a sombra do primeiro homem a desembarcar no solo lunar. Tomem nota, ouvintes do Brasil. São 23 horas e 57 minutos aqui nos Estados Unidos. O comandante Neil Armstrong está desembarcando no solo da Lua. Outra perna, à esquerda, ele agora parece que se firmou na superfície lunar. Nós divisamos apenas a sua silhueta, mas não há dúvida nenhuma. É uma silhueta de um bípede, de um homem como nós, de um representante da espécie humana, tomando posse em nome da humanidade da Lua. Esse é um momento histórico para a humanidade. O homem, hoje, às 11 horas e 57 minutos, pisou na Lua. E pisou em nome da humanidade, como o comandante Armstrong declarou. A imagem agora da TV, aqui no Centro Espacial Kennedy, é muito pouco nítida. As vozes, porém, do Centro de Controle Espacial e dos astronautas podem ser perfeitamente identificadas. Agora a imagem clareou. Nós vemos como que em negativo o homem junto
ao módulo lunar. Nós vemos o seu capacete e, de maneira muito esclarecida, a sua mão esquerda. Mas vamos registrar para o Brasil os comentários de Houston, na voz de Armstrong e de seu companheiro que está filmando nesse momento, Aldrin. Efetivamente, as fotografias estão chegando aqui em negativo. Ignora-se qual o motivo. Mas tem um negativo da fotografia, da imagem da Lua. Eu vejo à minha esquerda o módulo lunar. E à sua direita, o comandante Neil Armstrong, ligeiramente curvado, parece que está suportando um grande peso. Ele está mexendo em qualquer coisa. Me parece que é a sua missão número 1, desvelar a placa de aço firmada pelo presidente Richard Nixon e também pelos 3 astronautas. Esta placa, cujos dizeres nós já transmitimos para os ouvintes do Brasil. E que, vou repetir, informa o seguinte: aqui o homem pela primeira vez colocou, o homem do planeta Terra pela primeira vez colocou o seu pé. Nós viemos em nome de paz e pela humanidade. Julho 1969, M do Senhor. Esta, senhoras e senhores, é uma transmissão da Rádio Guaíba de Cabo Kennedy, onde registramos, nesse momento, há 5 minutos que o homem pisou no solo lunar. A esta altura, aí em Porto Alegre, qual a repercussão deste desembarque, Sérgio Schiller? E que horas são? E que dia é? Flávio, neste momento, 00:03 em meu relógio, no relógio da Rádio Guaíba. Estamos na segunda-feira. Já temos vencido o domingo, quando Neil Armstrong pisou pela primeira vez o solo da Lua em nome da humanidade. Queremos informar a você igualmente que Porto Alegre assiste pela televisão e agora as imagens que estão sendo remetidas pela Apollo 11, ou melhor dizendo, pelo módulo de excursão lunar pousado na superfície da Lua. E estamos atentos à sua narrativa diretamente do Centro de Recepção dos Acontecimentos, aí em Cabo Kennedy, nos Estados Unidos. Alô, Sérgio? Pois não, Flávio? Eu gostaria que você me informasse o que está vendo aí na televisão. Se as imagens coincidem com as nossas aqui. Me diga daí, Flávio, o que você vê. E eu confirmo, se for o caso. Como? Eu confirmo. Ao que parece... não está muito bem definido, mas me parece a escada do módulo. E ele se movimentando à direita do ecrã. Neil Armstrong, à direita do ecrã. Aproxima-se o momento mais perigoso de toda a excursão do homem rumo à Lua. A Águia. Nós estamos vendo aqui a sua imagem bem à nossa frente. Os homens já estão encerrados ali dentro. Já efetuaram há muito tempo a despressurização. Já controlaram quase 1 milhar de botões ali existentes. E agora a contagem é feita automaticamente, comandada da base de Houston aqui na Terra. 1 minuto e 57 segundos. 55 segundos. Daqui a pouco os jatos se inflamarão, levantando o módulo lunar. E se isso não acontecer, será o fim da expedição. Eis que não há possibilidade alguma de resgate dos 2 valentes astronautas que ali se encontram, já devidamente acomodados em suas camas poltronas. 1 minuto e 33 segundos, 31 segundos, ouvintes do Brasil. É o momento mais dramático de toda a excursão. Se a Águia decolar satisfatoriamente, se o programa previamente traçado for cumprido, nada mais poderá evitar a marcha do homem rumo ao infinito. 1 minuto e 13 segundos e 11 segundos. O ambiente aqui é de nervosismo geral.
gente apertando as mãos, esfregando-as umas com as outras. Outros nem olham para o ecrã de televisão. Limitam-se a baixar os olhos e acompanhar a contagem decrescente. 0,54, 52 segundos apenas, 50 segundos. Rádio Guaíba transmitindo os momentos mais emocionantes da conquista do universo. Hoje, dia 21 de julho de 1969, dia que há de marcar a volta do homem da Lua para a Terra. Atenção, Brasil, atenção, ouvintes do Network comandado pela Rádio Guaíba. 30 segundos apenas, 29 segundos, 28 segundos. É impressionante o nervosismo que a contagem decrescente confere a todos. 20 segundos apenas, 18 segundos, 17, 16, 15. Faltam 14 segundos para os jatos explodirem. Não se ouvirá ruído algum. Não há atmosfera na Lua. 7 segundos, 6 segundos, 5 segundos, 4 segundos, 1 segundo. Desapareceu a imagem de televisão da nossa frente. Não vemos mais nada. Vamos conectar com Wilson. O fogo que desprendeu dos jatos da Águia. Atenção, Brasil, ela começou a subir. Um grande jato de fogo se espalha contra a Lua. Uma poeirama enorme, e lá vai ela rumo ao infinito. É o momento mais belo de toda essa transmissão, ouvintes do Brasil. Agora nós vemos apenas as crateras da Lua. A nave humana está subindo cada vez mais, rumo à nave-mãe que se aproxima do horizonte. Um movimento de incrível entusiasmo se aposta de todos que aqui se encontram. Entusiasmo não posso deixar de reconhecer que também se apoderou, e desde há muito, do locutor da Rádio Guaíba que aqui se encontra. Mas aqui nos Estados Unidos, eu quero tranquilizar a você como homem de rádio, as estações de rádio estão transmitindo intermitente e ininterruptamente tudo o que acontece com relação ao desembarque do homem na Lua. É porque o rádio continua sendo o rádio, o veículo instantâneo, o veículo imediato.